Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai resolver os exercícios aí dentro do tema genética de populações. Então, esse primeiro exercício, ele traz uma historinha, né? Contando aí sobre os cientistas, o Hard Weinberg, formularam um teorema cuja importância está no fato de estabelecer um modelo para o comportamento dos genes nas populações naturais. Se os valores das frequências gênicas de uma população observada ao longo do tempo, né, então observada ao longo das gerações, forem significativamente diferentes dos valores esperados, através da aplicação do teorema, pode-se concluir corretamente que. Então a gente tem que lembrar, né, que esses pesquisadores, o Hard e o Weinberg, eles determinaram aí uma base para estudo genético das populações, onde existem algumas premissas onde existem algumas premissas que devem ser apontadas, e uma delas, né, pensando aí nessas premissas, é de que a evolução, que essa população não está sofrendo nenhum tipo de ação evolutiva. Então, não está acontecendo migração, as mutações que geralmente acontecem ao acaso não estão acontecendo, não há seleção natural, não há nenhum tipo de seleção sexual. Então, os cruzamentos entre os indivíduos dessa população estão acontecendo ao acaso. Essa população, ela é infinitamente grande. Porém, a gente sabe que nenhum desses fatores condizem com a realidade. Ou seja, todas as populações estão sob uma pressão seletiva, né? Então, está sob a pressão da seleção natural. Como eu falei, as mutações acontecem ao acaso. Então, essas mutações estão acontecendo, independente, né, da nossa vontade. Então, quando o Hard e o Weinberg propõem esse teorema, ele está fazendo isso para que esses valores do teorema possam indicar se aquela população está ou não em processo evolutivo. E como que a gente sabe disso? O teorema vai trazer um valor esperado da frequência genotípica daquela população. Se o valor correspondente, né, se quando você aplica o teorema, o resultado do teorema dá um valor diferente do esperado, isso quer dizer que está sofrendo a ação da seleção natural. Então você consegue estimar, você consegue comprovar que aquela população está evoluindo ao longo do tempo, né? Aí, como diz o exercício, observando ao longo das gerações, ao longo das gerações. Então, pensando nisso, né, o exercício pede para a gente concluir corretamente. Então, há uma população que foi apontada aí grandes diferenças, então, significativamente diferentes dos valores esperados através da aplicação do teorema. O exercício já está te contando se o resultado dessa aplicação é diferente do esperado, de cara a gente sabe que está ocorrendo evolução aí, tá? Então, seria essa alternativa. A população está evoluindo, é uma afirmação, uma vez que as frequências gênicas foram alteradas ao longo do tempo. Como que a gente sabe que foi alterada? Porque ela está muito diferente do que é esperado dentro do teorema de Hardy-Weinberg. É, para tentar, se a gente quiser, né, eliminar aí as demais alternativas, para ficar claro, a gente tem aqui em A. A população estudada é infinitamente grande. Essa é uma premissa, né, do teorema. Mas aí aqui completa, inviabilizando a aplicação do teorema. Não, como eu falei, isso é uma premissa. Não houve a atuação dos fatores evolutivos sobre a população. Houve, o exercício está te contando que o valor esperado foi diferente. A população encontra-se em equilíbrio genético. Então, não, também não se encontra, justamente porque ele fala, foram os resultados, né, dessas frequências gênicas sofreram alteração aí. Então, elas estão muito diferentes do valor esperado. Então, ela não está em equilíbrio genético. Os cruzamentos nessa população ocorrem ao acaso. Cruzamentos que ocorrem ao acaso estão dentro da premissa esperada para o teorema. Tá? Não é isso que acontece. Então, em uma população natural, né, onde fatores evolutivos estão atuando,
há sim uma seleção para que o cruzamento ocorra, né? Uma seleção sexual aí no caso, tá? Então, alternativa. Opa, não passou aqui no slide. Alternativa D, tá? Agora, dando sequência aos cálculos, né, das frequências esperadas dentro de determinadas populações, a gente tem aqui. Em uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, a frequência do alelo dominante para uma determinada característica, né, então em um determinado locus, é de 0,6. Portanto, a frequência dos heterozigotos para este locus será. Então, primeiro a gente tem que descobrir qual que é o valor tanto do gene dominante quanto do recessivo. O exercício já te dá. Então, a frequência do alelo dominante é 0,6. Então, tendo essa fórmula como base, né, onde P é a frequência do alelo dominante e Q é a frequência do alelo recessivo, e o número 1 aqui é o todo, né, o total da nossa população, eu já sei que P equivale a 0,6. Logo, o que faltar para 1 é o valor do Q, é o valor do alelo recessivo, tá? Então, uma vez que eu tenho agora o valor do alelo dominante, o valor do recessivo, eu vou aplicar essa ideia na fórmula que me apresenta a frequência genotípica, porque agora eu já tenho o valor dos alelos, o valor dos genes, agora eu vou aplicar isso na frequência genotípica. Então, observando essa fórmula, o que eu devo buscar ali que vai ser correspondente à frequência de indivíduos heterozigotos? 2 vezes P vezes Q, porque quando a gente cruza, faz um cruzamento de indivíduos que são heterozigotos, eu tenho aí a presença de todos os genótipos possíveis. Que genótipos são esses? P ao quadrado, que equivale ao azão, 2 vezes PQ, que é o equivalente a azinho, né, a nossa porção heterozigótica aí do cruzamento. Então, o cruzamento de heterozigotos vai resultar em uma probabilidade de 50% de chance do surgimento de indivíduos também heterozigotos. E aí aqui, o nosso Q ao quadrado corresponde à porção de homozigoto recessivo, tá? Então, leia-se aqui azão, aqui 2 vezes azinho, e aqui azinho. Como o exercício quer saber de heterozigoto, e eu já sei o valor dos genes de cada um, o valor do alelo aqui, então eu vou ter 0,6 para o dominante, então vou trazer aqui para baixo já, tá? Então, indivíduos heterozigotos, 2 vezes PQ, 2 vezes 0,6 vezes 0,4, costuma dar 0,48 ou 48%. Logo, alternativa D. O nosso exercício 3. Em um grupo de 100 pessoas, verificou-se que 4 delas apresentavam o fenótipo albino, característica que é condicionada por um par de alelos autossômicos recessivos. Nesse grupo de 100 pessoas, o número esperado de indivíduos homozigotos dominantes é. Então, ele já te diz aqui, olha, que 4 indivíduos dessa população de 100 carregam a característica do albinismo. Então, ele é azinho. Logo, ele é Q ao quadrado. Então, a frequência de Q ao quadrado nesta população é de 0,04. Mas para mim não basta saber a frequência genotípica, né? Não basta saber o azinho. Eu preciso saber quanto vale o alelo azinho. Então, aí eu aplico na fórmula aqui de frequência alélica, né, ou frequência gênica, que é Q é igual a raiz quadrada do Q aqui, né? Então, raiz quadrada de 0,04. Então, eu descubro que a frequência do alelo é 0,2. Então, uma vez que eu tenho o valor do alelo recessivo, eu sei que o que faltar para 1 é o valor do meu alelo dominante, logo 0,8. Como o exercício pede, ele quer saber, no grupo de 100 pessoas, o número de indivíduo homozigoto. Busco aqui na fórmula de frequência genotípica quem é, né, o meu correspondente aí de homozigoto dominante, P ao quadrado. Logo, P ao quadrado é 0,8
ao quadrado, que é o valor da frequência aqui embaixo, né? O valor da frequência de P. Então, eu vou ter aí 0,64 indivíduos desta população apresentando-se aí como homozigotos dominantes. Como ele está me pedindo o número esperado de indivíduos, eu preciso multiplicar isso pela quantidade de indivíduos da população, no caso 100, então eu vou ter aí 64 indivíduos dentro dessa população de 100, vai apresentar aí o genótipo azão-azão. Alternativa B. Exercício 4. Sabendo-se que uma população está em equilíbrio genético, então sempre que fala assim, ó, está em equilíbrio genético, a gente vai pensar que ela está dentro do teorema de Hardy-Weinberg, beleza? Então, está em equilíbrio genético e que a frequência de indivíduos homozigotos para um caráter autossômico e dominante, quando a gente fala um caráter autossômico, é um caráter que não está ligado ao sexo, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, para um caráter autossômico e dominante, no caso o azão-azão, ele é de 25%. Beleza. Concluímos que a frequência de indivíduos homozigoto recessivo é. Então, ele te dá a frequência do genótipo dominante, mas a pergunta é em relação ao homozigoto recessivo. O que a gente precisa saber, então? Quanto vale cada alelo? Então, uma vez que eu tenho aqui, olha, a frequência de P ao quadrado, né, que é o que corresponde ao meu azão-azão, eu sei que ele é de 25%, né, ou 0,25, para eu descobrir quanto vale cada alelo dominante, eu tiro a raiz quadrada. Descubro que P é igual a 0,5. Se P é igual a 0,5, Q também vai ser 0,5. Então, agora eu já tenho o valor de cada um dos alelos. E aí eu busco aqui e aplico na fórmula quem é o meu homozigoto recessivo, o Q ao quadrado. Então, eu pego o Q ao quadrado, vai ser Q ao quadrado é 0,5 ao quadrado, que corresponde a 0,25 aí dentro de uma população. O que ele está pedindo aqui? Ah, não, aqui, ó. A alternativa, ela, tipo, então, seria uma frequência de 0,25 indivíduos, homozigoto recessivo. Só que a alternativa, ela te apresenta isso em porcentagem. Então, basta que você multiplique por 100 e transforme isso em porcentagem, tá? Fiquem atentos, porque nesse caso, como o exercício é de alternativa, você consegue perceber isso lendo a alternativa, que você vai falar, o meu resultado deu 0,25, mas aí ali nas alternativas eu só tenho porcentagem. Beleza, você matou a questão, você faz a transformação. Fica atento, porque em uma questão de segunda fase, por exemplo, do vestibular, que as questões são dissertativas, se você não estiver atento à pergunta, né, à formulação dessa questão, você pode deixar esse detalhe passar e aí você vai perder nota por conta disso. Então, terminou, chegou ao seu resultado, você vai marcar lá, né, vai grifar a sua resposta final, volta no exercício, dá uma lidinha e vê se a forma que você está apresentando corresponde ao que foi perguntado, tá? Para você não cair nesse erro bobo. Alternativa B, então, né, 25%. Exercício 5. Sabendo-se que a frequência do gene autossômico A é igual a 0,8 numa população constituída de 8.000 indivíduos, indique a alternativa que mostra o número de indivíduos para cada genótipo, se essa população estiver em equilíbrio genético, ou seja, está dentro aí do teorema. Esse exercício ele começa facinho, né? Porque ele já te dá o valor do alelo dominante. E aí, para quem já está um pouco mais esperto, sabe que se o dominante vale 0,8, né? Se o nosso P é igual a 0,8, o recessivo vale 0,2. Isso, né, fazendo vários exercícios, isso já vai entrando no seu automático, acaba ficando mais rápido. Mas aí o exercício ele te dá um pouquinho mais de trabalho quando ele pede para você calcular a frequência de cada genótipo.
Então, ele te dá o alelo, mas ele quer saber a frequência do recessivo, né, do homozigoto recessivo, ele quer saber a frequência do heterozigoto, ele quer saber a frequência. Opa, desculpa aqui, tá? Falei do recessivo. Ele quer saber a frequência do homozigoto dominante, ele quer saber a frequência do heterozigoto e ele quer saber a frequência do homozigoto recessivo. Então, você vai precisar, já que você teve a vida facilitada, né, e não vai precisar descobrir o valor do alelo, porque ele já te deu, você vai ter que fazer aí toda a frequência genotípica. Então, olha lá. Busco aqui na fórmula, né, indivíduos que têm o genótipo recessivo, então homozigoto recessivo é o meu Q ao quadrado, tá? Então o valor de Q é 0,2, Q ao quadrado é 0,04. Aplico isso porque ele está pedindo aí, ó, o número de indivíduos. Então, se ele pede o número de indivíduos, eu preciso aplicar isso ao total da minha população. Então, número de indivíduos 8.000, eu vou ter uma frequência de homozigoto recessivo de 320. Então, em uma população de 8.000 pessoas, 320 vão ter o genótipo recessivo aí para determinada característica, beleza? Sabendo disso, você já pode vir aqui e olhar suas alternativas. Então, você vai encontrar aqui, olha, o genótipo recessivo, azinho, azinho, e já bate aqui, ó. Pode ser a alternativa B, porque tem azinho, azinho 320, mas pode ser a E. Então, vamos dar sequência aí aos cálculos. Para calcular a frequência do homozigoto dominante, eu sei que o homozigoto dominante é o P ao quadrado. Então, P ao quadrado é igual a 0,8, que é a frequência de P, aqui elevado ao quadrado, que dá 0,64. 0,64 aplicado em uma população de 8.000, eu tenho 5.120 indivíduos. Então, 5.120 indivíduos, azão, azão. Eu vou encontrar isso na alternativa E. Então, supondo que você está aí, né, fazendo a sua prova, tal, tá com o relógio contando, achou, beleza, já marca essa, é a E. Como a gente está fazendo o exercício para aprender, né, para treinar essas fórmulas, a gente também vai fazer o do heterozigoto aqui para comprovar, para deixar o exercício Joe, né, completinho. Então, eu venho aqui, busco, né, na fórmula o correspondente aos heterozigotos. Então, eu vou ter aqui, olha, 2 vezes PQ é igual a 2 vezes 0,8 vezes 0,2, dando aí 0,32 da população de 8.000. Então, eu sei que em uma população de 8.000 pessoas, 2.560 indivíduos vão apresentar aí para alguma característica, né? O exercício não deixou isso claro, o genótipo aí heterozigoto, tá? Então, confirmando, alternativa E. Exercício 6. Sabendo-se que em determinada população em equilíbrio, a frequência de um gene autossômico recessivo é de 30%, a frequência do homozigoto dominante e de heterozigoto será. Então, de novo, esse exercício deu uma facilitada na nossa vida, né? Ele já te deu aí quanto vale o gene recessivo? 30%. Então, o gene recessivo vale 0,3. O que faltar para 1 é o valor do alelo dominante, tá? Então, a gente vai ter aí 0,7. Sabendo disso, a gente busca a pergunta no exercício. Ele quer saber a frequência de homozigoto dominante. Então, ele quer saber quem é o meu P ao quadrado aqui. Então, P, 0,7. Então, 0,7 ao quadrado equivale a 0,49. De novo, o exercício ele te dá um dado em porcentagem e ele te dá as alternativas em porcentagem. Já elimina isso, já faz direto, tá? Então, 0,49 equivale a 49% dessa população. O que mais que ele quer saber? Quem são os heterozigotos? Uma vez que o homozigoto recessivo ele já te deu. Então, indivíduos heterozigotos, venho aqui na frequência genotípica 2 vezes PQ. 2 vezes 0,7 vezes 0,3 equivale aí a 0,42 ou 42% da população. Logo, alternativa D de dado.
Exercício 7. Essa tem uma contextualização legal aí, né? Então vamos lá. A síndrome de Spohr, doença degenerativa que atinge os moradores de Serrinha dos Pintos, no sertão do Rio Grande do Norte. Foi descrita por pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e do Hospital das Clínicas da USP em 2005. A síndrome é determinada por um alelo autossômico recessivo que, na população local de 4.000 pessoas, 22 delas afetadas, aparece com frequência de 0,075. Supondo que, para a característica em questão, a população apresenta-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, espera-se que, dentre os 4.000 moradores da cidade, tan, 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 tan. Então vamos lá. O exercício também já te facilitou a vida e ele conta uma história de uma síndrome que está presente em uma população pequena, né, uma população de 4.000 pessoas. Dessas 4.000 pessoas, 22 são afetadas, beleza? Então, esse gene recessivo, você já tem o valor dele, né? Então, ele já aparece aí como uma frequência de 0,075. Então, falta descobrir qual o valor do alelo dominante. Então, o valor do alelo dominante é a diferença para 1, que dá 0,925. O exercício quer saber. Na verdade, ele não te deixa claro aqui, né? Então, espera-se que dentre os 4.000 moradores, aí você vai para a alternativa. A alternativa só te apresenta a opção como heterozigoto, tantos indivíduos heterozigoto. Então a gente já busca aqui e já faz o cálculo só de indivíduo heterozigoto, porque nós não é bobo de ficar fazendo todo o resto com o relógio contando ali na hora do seu vestibular. Então vamos ser objetivo. Indivíduos heterozigotos, aplico na fórmula 2 vezes 0,92, tal, vai dar um resultado de 0,138. 0,138 aplicado a uma população de 4.000 indivíduos, eu vou ter aí 555 dessa população de 4.000 serão heterozigotos. Essa questão é legal para a gente pensar um pouquinho é, nessa maneira da genética de populações. Porque quando ele te traz uma síndrome que afeta 22 pessoas de uma população de 4.000 aí, e você sabe que ela é condicionada por um alelo recessivo, logo é uma doença homozigótica, né, recessiva, uma vez que o alelo recessivo ele só se manifesta se ele tiver em homozigose. Dependendo dos cruzamentos que acontecerem nessa população, você pode ter um aumento ou uma diminuição da frequência desse alelo. E aí você consegue estimar se essa alteração na frequência está acontecendo por determinados fatores evolutivos. Então, os cruzamentos estão acontecendo eh, entre indivíduos de populações diferentes, então você teve um processo de migração, então quem carrega esse alelo recessivo, mesmo em heterozigose, né, ele pode ter saído dessa população e ido se reproduzir em outro lugar, e aí você vai ter uma diminuição desse alelo nesta população origem, né, original dele, mas em compensação, se na outra população você também encontrar indivíduos heterozigoto, você tem a chance de aumentar a frequência desse alelo. Então, você consegue estimar, mais ou menos, se essa característica está aumentando em frequência ou se ela está diminuindo, dependendo das ocorrências que estiverem ocorrendo, se é que vocês me entendem. Então, vou finalizar com esse trocadilho terrível do português, indicando aí, né, confirmando a alternativa E como a alternativa correta. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha conseguido acertar esses 7 exercícios. Se você teve alguma dificuldade nesta resolução em relação à teoria, né, algo que não tenha ficado claro em relação à aplicação da fórmula, por que, que eu uso determinado trecho da fórmula aí, em algum momento, faz assim.
tem uma aula gravada sobre a teoria, tá, da genética de populações. Então, assiste essa aula, pause, faça suas anotações e tire as suas dúvidas, tá? Se precisarem de mim, estou por aqui. Um beijo, até a próxima aula.